Assistiremos agora à conferência de abertura do 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos, Espaço e Democracia, com Hermínia Maricato. Convidamos a vice-presidente do IAB, Clarice Oliveira, para coordenar os trabalhos e apresentar a nossa conferencista. Boa noite. É uma grande honra que eu vou apresentar a nossa conferencista da noite e do Congresso do CBA, Hermínia Maricato, arquiteta e urbanista, mestre, doutora e professora titular aposentada da Faculdade de Arquitetura da USP, professora visitante de Witwatersrand University de Joanesburgo e do Center of Human Settlements da University of British Columbia. Membro de diversos conselhos editoriais e com diversas publicações. Coordenadora do curso de pós-graduação da FAUSP, também foi secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano do município de São Paulo e vice-ministra das Cidades, quando formulou a proposta da criação do Ministério das Cidades. Hermínia também participa da coordenação do BR Cidades. Passo, então, a palavra a esta grande mulher, incansável na luta por cidades mais justas e democráticas e que inspira a todos nós. Por favor, Hermínia. Boa noite a todos. Eu queria dizer para vocês que é um privilégio e uma honra representar essa categoria como foi apresentada aqui agora pelos nossos representantes nacionais e do Rio Grande do Sul. Eu acho que, não sei se tem outra profissão nesse país tão progressista, tão voltada para uma visão civilizatória, que é o que nós ouvimos aqui nesse palco hoje. Eu queria realmente agradecer os nossos colegas por isso. Eu trouxe algumas imagens. Por quê? Primeiro, porque eu tenho uma convicção e queria ver que vocês me dissessem se eu estou enganada ou se eu tenho razão. Essa convicção que eu tenho de que os arquitetos terão um papel fundamental na recuperação da democracia brasileira e de que a recuperação da democracia brasileira vai passar pelas cidades, ela está baseada numa vivência e numa história. Numa história de fato. São fatos o que eu vou trazer, mas são fatos que eu vivi. E muitos de nós viveram, inclusive os homenageados desse congresso, como o Clóvis, como a Briane, como o Demetri Anastasakis. Não é? O Brasil é um país extremamente desigual. O IBGE divulgou dados na semana passada da pesquisa do orçamento familiar e esses dados não fizeram mais do que reafirmar aquilo que a gente sabe, que é histórico, um dos países mais desiguais do mundo. Recentemente, eu recebi a presidente de uma fundação da Suíça que falou: como é que vocês conseguem conviver com essa desigualdade? Mas essa desigualdade tem raízes profundas. Eu quero começar falando disso para que a gente não se assuste, não se surpreenda quando a gente vê todos os dias diante de nós a insensibilidade e a crueldade gerada por essa desigualdade. Não é? E, então, essa última pesquisa do IBGE, que felizmente não foi desmontado, pelo menos até agora, não é? Ela mostra aí
que 2,7% das famílias, o Luiz Antônio citou aqui alguns dados, das famílias brasileiras, são rendimentos acima de R$23 mil, portanto, nós podemos pôr todo o sistema de justiça, juízes, promotores públicos, etc., nesse conjunto, não é? Elas se apropriam de 20% da renda. E 42,5% das famílias cujo rendimento vão até R$ 2.860 mensais se apropriam de 13,6% da renda. O Luiz Antônio deu outros dados, ele deu os dados sobre 1% da população brasileira se apropriando em quase 50% da renda, se eu não me engano. É abissal a nossa desigualdade. E essa pesquisa traz essa novidade, né? Que você tem Hoje nós temos a maior população de trabalhadores domésticos do mundo, não é? Que são principalmente mulheres, que ganham, a maior parte, a pesquisa está mostrando, R$ 740 ou menos de um salário mínimo. Pessoas não registradas. E nós vimos também nessa pesquisa, com surpresa, algo que nos pega muito de perto, que os gastos com transporte ultrapassaram os gastos com alimentação. Nós estamos falando de raízes da sociedade brasileira. Eu pego aí o título do livro do Sérgio Buarque de Holanda para lembrar sobre a persistência da desigualdade no Brasil. E nós precisamos lembrar que são 388 anos de escravidão. Quase 4 séculos de escravidão. Isso forma raízes profundas. Isso forma o DNA de uma nação. Uma elite acostumada a chicotear o trabalhador. E o que não dizer de como é que as mulheres negras, de propriedade desses senhores, eram tratadas. Além do chicote, além das torturas, como objeto de prazer. Quando a gente vai olhar todos os dados sobre a renda, a distribuição de renda pelos homens brancos, mulheres brancas, homens negros e mulheres negras, a gente percebe o quanto nós estamos distante de um país civilizado. É importante perceber também que foram 322 anos de colonização, de condição colonial, condição de pensamento subordinado, que traz aquela contradição tão bem colocada pelo Robert Schwartz. As ideias fora do lugar. Nós éramos escravistas e, ao mesmo tempo, libertários. Mais de 400 anos de economia e população predominantemente rural. Menos de 60 anos como país predominantemente urbano. Às vezes, eu me pergunto, por que a gente estranha que os juízes não conheçam as cidades nem a legislação urbanística? Por que a gente estranha que a cidade seja tão invisível na sua totalidade? Por que é tão fácil fazer uma representação ideológica das nossas cidades? As nossas cidades têm Casa Grande e Senzala.
Os mapas mostram isso. Porque é muito pouco tempo, gente. É pouco tempo de Brasil urbano. E hoje, nós vamos ver que nós estamos com 85% da população nas cidades. Eu falo muito no analfabetismo urbanístico, que faz parte das nossas instituições e que faz parte até da realidade, até da nossa universidade. É tão chique ficar citando o teórico o último teórico da esquerda marxista, e às vezes a gente não conhece a realidade próxima. Nós temos uma tradição de alienação em relação à realidade. Nós temos essa tradição das ideias fora do lugar, escravistas e liberais ao mesmo tempo. E nós tivemos essa condição que coloca a terra como um nó na sociedade brasileira. A terra foi privatizada a partir de 1850, num processo de substituição da libertação da mão de obra pela privatização da terra. Por quê? Porque é necessário ter controle do processo de produção. E por isso, para libertar a mão de obra, nós temos que escravizar a terra. Vocês sabem que a terra, ela é algo tão impressionantemente importante nas relações sociais no Brasil, que até hoje, desde 1850, nós não temos cadastro das terras públicas ou devolutas no Brasil. Olha aí o que está acontecendo com a comunidade indígena, com as tribos, com as comunidades indígenas, com os quilombolas. Apesar da Constituição de 88, nós não temos conhecimento do que é terra devoluta no Brasil. Essas queimadas na Amazônia têm a ver com isso. Nós temos uma tradição de fraude registrária no Brasil. Eu orientei um doutorado, que vocês encontram lá no site do Instituto Florestal, do Joaquim de Brito da Costa Neto, que mostra de forma incrível como você tem andares de títulos de propriedade sobre a mesma terra. E a última revista da FAPESP, no mês passado, mostrou que as terras imaginárias do Pará, se você somar todos os títulos de propriedade de terra no Pará, tem 2,5 vezes o estado do Pará, a superfície do estado do Pará. É fraude. Uma história de grilagem. E quando o MST ocupa alguma coisa, é uma comoção imensa. Mas é uma história na cidade e no campo. Eu não vou falar do marco teórico, mas é muito importante a gente entender, e isso é importante para os arquitetos, que nós nunca chegamos na modernidade senão por meio de algum simbolismo, não é? De alguns pontos específicos. Isso é Maria da Conceição Tavares, né? Modernização conservadora. Não é uma modernização civilizatória e libertadora. Ou a urbanização dos baixos salários, o capitalismo travado, o desenvolvimento moderno do atraso, o periférico e desigual combinado, Chico de Oliveira, Celso Furtado, Caio Prado, Sérgio Buarque de Holanda. É muito importante ler os intérpretes do Brasil. Guerreiro Ramos, um dos grandes sociólogos, desprestigiado, provavelmente porque é negro, não é? E nós tivemos, eu não consigo tirar isso, algumas pessoas estão ouvindo novamente, eu não consigo tirar isso das minhas falas. Nós tivemos 40 anos
de um processo de industrialização fortíssimo. O Brasil crescia 7% ao ano, um dos países que mais cresceu no mundo de 1940 a 1980. E, a partir de 1980, entramos num processo de desindustrialização. Isso é impactante para cada poro que a gente está vivendo hoje na sociedade brasileira. A desindustrialização, ela impacta as periferias urbanas de uma forma muito intensa. E ela impacta a economia brasileira, obviamente. Nós caminhamos, então, de um crescimento industrial para um processo de retorno à condição de agrário exportador. Não é? Isso muda tudo no território, muda tudo na economia, muda tudo na sociedade, não é? E nós temos, então, uma mudança que eu vou mostrar no território brasileiro, não é? Mas antes vamos falar, espera aí, voltar para trás é aqui. Estou aprendendo, hein, gente? Então, vamos falar da população urbana. Eu estava dizendo, nós temos muito pouco tempo de população de um país predominantemente urbano, não é? Vocês vejam que nós começamos o século XX com menos de 10% da população nas cidades e estamos hoje com 85% da população nas cidades. Isso é uma mudança enorme no Brasil. Nós construímos cidade para 170 milhões de habitantes. De qualquer jeito. A gente fala muito, falta de planejamento, é caótico, é desorganizado. São 170 milhões de habitantes que ou nasceram nas cidades ou vieram do campo, não é? E nós tivemos um aumento da população total, nesse período, de 188%, mas da população urbana de 653%. Não é? Entre 40 e 80, 71 milhões de habitantes. Então, nós precisamos, como arquitetos, entender que a cidade no Brasil é alguma coisa com a qual as nossas instituições não aprenderam a trabalhar ou a perceber a rapidez, a intensidade dessa mudança. E essa mudança tem tudo a ver com a gente. Essa mudança e resolver os problemas que ela trouxe, melhorar as condições ambientais, sociais, econômicas dessa mudança, tem tudo a ver com a gente, está tudo para ser feito. Aqui vocês vão ver o país negro e o país branco brasileiro. Quero agradecer a Karina Garcia, que é a minha consultora para assuntos de internet aqui, que me ajudou a chegar nesse mapa, que é a nossa companheira do BR Cidades, né? Vocês, se a gente fizer um mapa de cada cidade, nós fizemos para São Paulo, para o município de São Paulo, a moradia de brancos e negros e pardos, e chegamos na senzala urbana, né? Mas para mim foi uma surpresa ver esse mapa, e esse mapa tem muito a ver com a eleição última, não sei se vocês já viram o mapeamento dos votos, e a ver com esse Brasil dividido ao meio, né? Aí nós temos uma renda per capita. E esse Brasil, o território brasileiro está mudando numa velocidade absolutamente impressionante. Nós passamos muito tempo com as cidades na faixa litorânea, a população também na faixa litorânea, e nós, nos últimos anos, vocês estão vendo aí, tivemos uma interiorização
dos fluxos migratórios, da construção de estradas, não é? As cidades de porte médio nessas áreas de agronegócio crescem muito rapidamente, não é? Eu tive em Sinop aqui, recentemente, uma cidade das que mais crescem, que nasceu em 75, durante o regime militar, por uma urbanizadora que veio do Paraná. Nós temos um Brasil muito desconhecido. E ele é muito desconhecido porque nós temos todo um processo de construção da alienação sobre o nosso próprio país. Às vezes eu tenho vergonha de como o paulistanocentrismo interfere no planejamento urbano do Brasil inteiro. Por quê? Porque nós temos condições muito diferentes de... Por exemplo, eu tive em Erechim, aqui, no nordeste do Rio Grande do Sul, uma cidade de colonização branca, europeia, com distribuição de terra. É tudo o contrário do que aconteceu na maior parte do país, especialmente no Nordeste, onde a nossa história mostra que os negros não tiveram acesso à terra. Em São Paulo quis se evitar que os imigrantes brancos também não tivessem acesso à terra, porque senão você não tem trabalhador para explorar da forma suficiente como desejava, por exemplo, os fazendeiros, produtores de café, ou os produtores da cana-de-açúcar, não é? Mas... E o nosso país está crescendo muito, vocês dão uma olhada ali, muito mais no norte e no centro-oeste do que nas outras regiões do Brasil. Então, há muita mudança no Brasil. E essa mudança ela se faz com quase que um certo desconhecimento, especialmente em relação ao território. Nós temos aí a herança de Celso Furtado e Caio Prado, mas... são poucos os economistas, fora Tânia Bacelar, o Campolina, o Brandão, que trabalham a economia ligada ao território. Como são poucos economistas que nos ajudam a trabalhar nas cidades, a compreender as cidades, não é? Mas eu estou falando tudo isso para dizer que, então, as nossas cidades foram um processo, uma avalanche de produção de espaço em que menos da metade da população, em muitas cidades, tem as necessidades de habitação atendidas pelo Estado ou pelo mercado. Não tem outro jeito de você ter moradia. Ou você compra no mercado, ou você é atendido pelo Estado de forma subsidiada. E, no entanto, a maior parte da nossa população, eu ouvi o secretário do governo do Estado, eu estou muito interessada nessa pesquisa, gostaria muito de conhecer, dizer aí que não tem cabimento você criminalizar, expulsar a população quando ela não teve condição de chegar numa moradia digna e saudável, não é? Então, isso aqui eu estou trazendo algumas slides do Cazu, né? Nakano, professor da Unifesp lá em São Paulo. Eu procuro modar um pouco os slides que eu mostro, para não cansar, mas mostrando para vocês uma crise. O que essas fotos mostram, né? Um descontrole sobre o uso e ocupação do solo, uma ausência total de resposta de moradia para a população de baixa renda, um comprometimento do meio ambiente. Se a gente compromete cada tributário de rio, córregos tributários de rios, a gente sabe no que resulta o rio, não é isso? Claro que varia, viu, gente? Se eu for para Recife, Fortaleza, ou se eu for para Porto Alegre, eu tenho dados diferentes de informalidade, não é? Ou de renda, ou de acesso à moradia no mercado, não é? Mas, de fato, nós temos nas metrópoles brasileiras
uma situação de invisibilidade de grande parte da população. Nós tivemos, então, um período de industrialização de baixos salários, com uma urbanização de baixos salários. Isso indica o quê? Que o trabalhador não ganhava para entrar no mercado residencial privado, não é? E você tem uma situação em que a exceção é regra e a regra é exceção, e isso, evidentemente, traz o ardil da implementação da lei. Como uma parte da população é mantida na informalidade, eu vou ousar dizer na ilegalidade, não é? Você pode criminalizar a hora que você quiser. A hora que você quiser tirar, é fácil. Não é? Isso é Rio de Janeiro. Bom, mas eu estou falando fiz toda essa introdução para dizer para vocês, especialmente para os jovens, que houve momentos luminosos de construção de processo civilizatório, inclusive para as cidades, apesar do pouco tempo que a nossa nação tem como país urbanizado, não é? Um desses períodos foi durante os anos 60, onde o povo brasileiro começou a pensar o país através das chamadas reformas de base, reforma da educação, da saúde, reforma agrária, reforma política. E o IAB, em 1963, faz um congresso no Rio de Janeiro, onde lança a proposta de reforma urbana. Todo mundo sabe o que aconteceu em 64. Essas reformas todas caminharam por um beco sem saída, não é? Toda essa mobilização para pensar o país foi esmagada, não é? E nós tivemos alguma herança desse período, por exemplo, o SUS, que é uma das coisas mais bem-sucedidas no Brasil, ele foi fruto de uma dessas mobilizações, Sistema Único de Saúde, não é? Nós retomamos a proposta de reforma urbana durante a ditadura e construímos um movimento nacional do qual muita gente não, né? Algumas pessoas aqui participaram, não é? Onde o Demétrio, o Zezéu tiveram um papel muito importante, o Clóvis, muito importante. O Luiz Antônio é um pouco mais novo, mas devia estar aí nesse período, não é? E nós começamos a discutir o que seria uma proposta de reforma urbana. Retomamos o documento de 63 e fomos disputar processos eleitorais. Até 85, nós não podíamos eleger prefeitos de capitais. A partir da queda da ditadura é que nós pudemos eleger prefeitos de capitais. Mas antes de ser possível eleição democrática nas capitais, nós começamos a disputar municípios menores, não é? Começamos a disputar vereança, começamos a disputar cargo de prefeitos, fomos construindo, conquistamos uma comissão no Congresso Nacional de Desenvolvimento Urbano, fomos fazendo conquistas, principalmente porque nós estávamos capilarizados no território brasileiro. Isso é muito importante. Isso tem tudo a ver com a nossa derrota também. Foi sair desses espaços nas periferias e bairros populares. Nós estávamos socialmente engajados. Nós podemos dizer que
O movimento operário, nesse período, era muito forte, e ele puxou greves fortes no fim da década de 70, que foram importantes para derrubar a ditadura, não é? Mas nós estávamos engajados nos movimentos urbanos, movimentos por transporte, movimentos por regularização da moradia, movimentos por melhoria, movimentos por moradia, movimentos por creches. Eu estou trazendo aqui, principalmente para a moçada que nunca ouviu falar disso, que nós participamos e fomos muito importantes num movimento nacional de reforma urbana e acabamos entrando na institucionalidade por meio das eleições, não é? Eu estou querendo dizer que a participação dos arquitetos nesse período foi excepcional, foi muito importante. Eu chamo de ciclo virtuoso um período de prefeituras democráticas e populares. Orçamento participativo, urbanização de áreas precárias. O que significa isso? Aquela cidade que era invisível, para nós, ela se tornou prioridade. A assistência técnica à habitação no interesse social, os CIEPs, que são escolas em tempo integral para as crianças e adolescentes nas periferias, com 3 refeições por dia, com aulas de esporte, de arte, de cultura. Uma proposta do Darcy Ribeiro, governo Brizola, no Rio de Janeiro, que, se implantada em todas as cidades do país, tinha mudado a história desse país. Você tira a moçada das mãos do crime organizado. Você dá oportunidade de todos desenvolverem a sua potencialidade, como nós vimos aqui uma orquestra hoje. Corredores de ônibus. Os corredores de ônibus são uma invenção brasileira, todo mundo sabe, da engenheirada incrível de Curitiba, foram para o exterior, ganharam o nome de Bus Rapid Transit e voltaram para o Brasil com esse nome de BRT, e a gente engole. Vocês veem o que é raiz de 400 anos de colonização, gente. Não é balela, gente. A gente é o que o nosso DNA também nos informa. Um novo arcabouço legal, participação institucional. E aí eu, quando pensei em fazer essa palestra para vocês, eu pirei, porque pirei não é uma palavra muito adequada acadêmica, né? Mas porque eu fiquei pensando que a gente precisava trazer essa memória para cá, para o Congresso Brasileiro de Arquitetos. Mas eu não tinha tempo de fazer essa pesquisa. Então, eu peguei umas caixas velhas lá da minha casa e comecei a olhar tudo que eu tinha acumulado de material das prefeituras democráticas. Eu vou mostrar para vocês uma pequena amostra desse material que a Karina escaneou para mim, né? Olha, a primeira vez que eu participei de um ato concreto de melhoria, de reforma urbana, de um novo projeto para as cidades, foi quando nós fizemos essa lei para Diadema, concessão do direito de uso aos favelados de Diadema. Um terço da cidade de Diadema era moradora de favelas. E nós elegemos um engenheiro que participava do movimento de reforma urbana, que participava das comunidades eclesiais de base, nos bairros, não é? E o Felipe de Felipe nos dirigiu para a gente fazer toda uma proposta de urbanização das favelas de Diadema, isso antes de 85, e
e da titulação, que não dava a casa própria, era o direito real de uso, né? Aí, Porto Alegre sempre foi mais politizada do que todo mundo nesse período, né? Então, o orçamento participativo nasceu aqui. Eu não sei se vocês se dão conta da importância do orçamento participativo, não esse que a gente está fazendo atualmente, né? Naquela época. O orçamento participativo ele foi replicado em 2.800 cidades do mundo. Eu fui convidada uma vez, fui lá para a Itália, para o interior da Itália, e eu vi um processo muito parecido com aquele que eu tinha visto aqui em Porto Alegre, que era o problema da pessoa querer atrair recurso para resolver o problema da sua rua e você ter problemas que eram mais gerais e sociais. Eu assisti isso aqui em Porto Alegre na primeira vez que eu vim. Maravilhada, encantada. Eu nunca tinha visto o povo junto discutir, a prefeitura apresentar de onde vinha o dinheiro, qual era a fonte, o que tinha de dinheiro, o que eram essas despesas que a gente poderia discutir como investimento e o que não era, não é? E isso aí eu achei um folheto de não só o orçamento participativo, mas Porto Alegre discutindo a cidade constituinte. Porto Alegre também era metida, né? Porque, veja bem, que coisa avançada, não é? Vocês olham esse texto aí, é impressionante, né? O nível de politização e uma discussão democrática, né? É pena que eu não enxergo bem, então não vou enxergar aqui A cidade, olha lá, vai crescer de qualquer jeito ou vai crescer do jeito que a gente quer. As prefeituras faziam esse tipo de material para distribuir nos bairros, com informação. Esse aqui é de Belo Horizonte, olha aí. Uma ideia que deu certo. A população decide, a prefeitura cumpre. Esse era o caderno, esse foi o melhor caderno das minhas caixas de velharias, foi de Angra dos Reis. Desenhado à mão. Quem vocês acham que desenhou? Foi um arquiteto, óbvio, não é? Desenhando à mão ali, de onde vem o dinheiro, como é que vai discutir, como é que deve gastar, como é que nós vamos nos organizar para fazer essa discussão. É muito interessante esse período aí, eu visitei também Angra dos Reis. Isso é Santo André, Belo Horizonte, que tinha material de uma qualidade muito... Tudo que você gostaria de saber sobre o orçamento público e nunca tiveram a coragem de perguntar. Gente, não tem coisa mais importante do que discutir o dinheiro público. Não tem, nem plano diretor. Nada é mais importante do que a gente discutir aonde e no que vai investir o dinheiro público. Esses caras que estão falando o tempo todo contra o Estado e a favor das privatizações, eles ficam o tempo todo de olho no dinheiro público. Olha aí. Olha o pagamento dos juros da dívida, que a Unafisco faz tanta denúncia. Bom, fóruns de habitação se fazia em todas as prefeituras, não é? Essa é de Londrina, olha aí. O lixo lá em Ipatinga. Olha até o que se discutia com a população, macrodrenagem. Né? Parece um assunto de engenheiro, né? Especializado. Não é? Mas quem sofre enchente sabe como é importante discutir esse assunto. Urbanização em Diadema, isso aqui é
Restaurante popular. Aliás, eu estive num debate no Rio de Janeiro a semana passada, promovido pela OAB, pelo IAB e pelo CAU, Rio de Janeiro, e o que alguns movimentos estão fazendo na periferia da cidade, aquilo que as nossas prefeituras faziam, aquilo que a gente, quando estava nos bairros na década de 70, fazia. Refeição gratuita, refeição a R$2. Nós fazíamos isso nos movimentos. Não adianta ir num bairro, ficar falando da reforma da Previdência, se a pessoa não tem o que comer. Não adianta a gente ir com grandes temas. Parece que a esquerda esqueceu, não está percebendo isso. Se as pessoas não têm o dinheiro do transporte, estão tirando da alimentação. Isso é São José dos Campos, né? Icapuí, Betim, Distrito Federal. Isso aqui, eu fiquei tão encantada com esse cartaz, porque ele já traz ali no canto, eu não consigo ler daqui, assistência técnica para melhoria da casa. As prefeituras, nós éramos importantíssimos nessas prefeituras, gente. Tudo que se discutia, os arquitetos participavam. Não é à toa que muitos de nós não tinha prefeito bem-sucedido se não tivesse arquiteto em várias secretarias. Isso aí, óbvio que é de um prefeito arquiteto, né? Para ele fazer um cartaz desse tipo, é o nosso queridíssimo Edmilson Rodrigues aqui. Fez uma gestão histórica em Belém. Uma cidade dificílima do ponto de vista ambiental, das condições de moradia, né? Ribeirão Pires. O maior programa de urbanização de favela foi feito no Rio de Janeiro, na prefeitura, na gestão de um arquiteto, o Conde, sobre a direção do Sérgio Magalhães. Alguma coisa que fez muita diferença para a população moradora de favela da cidade, né? E uma das coisas... Eu estava aqui pensando, bom, eu não tenho nada da erradicação dos riscos de desmoronamento dos morros em Recife, nada da gestão do Pedro Wilson, deputado federal, ex-reitor da PUC, na gestão de Goiânia, fez coisas muito boas. Nada sobre Palmas, nós tivemos pessoas que fizeram coisas muito importantes em Palmas, em Fortaleza, em Teresina. Aí eu fui falando as cidades, de repente eu me lembrei que só no Rio Grande do Sul eu tenho uma lista. Caxias fez coisas incríveis. São Leopoldo, Canoas. Onde mais, gente? Oi? Estou surda. Muita gente fez coisas históricas. Eu me lembro de ter ido para um evento em Caxias do Sul, quando houve uma discussão da cidade por crianças. As crianças estavam discutindo a cidade. Vocês imaginem o que significaria colocar nas nossas escolas, no currículo escolar, a discussão da cidade, desde criança. Não ficar ensinando essa geografia em abstrato, como Paulo Freire sempre lembra. Lembrar, ensinar geografia sem alienação. E nós, em São Paulo,
começamos um processo na gestão da Erundina, quando eu era secretária de habitação, que foi, de um lado, a gente fazia convênios com movimentos sociais, que tinham que ter CNPJ para cada conjunto habitacional que fosse construir, não é? Sob a forma de cooperativa. Do outro lado, nós cadastramos escritórios de arquitetura, jovens arquitetos que não queriam trabalhar com o mercado, que queriam trabalhar com os movimentos sociais. E nós começamos um tipo de política habitacional que garantiu boa qualidade e preço baixo. Controle social. Vocês pensam que era fácil? Não era, gente. Não era. Essa coisa da virtuoso, qualquer movimento social é virtuoso, não é verdade. Ou qualquer governo, não é verdade. Mas eles ocupavam a minha secretaria semana sim, semana não. Ai de mim se eu não seguisse aquilo que a gente tinha definido no programa da Luísa Erundina, candidata a prefeita. E é isso que garante, não é a vontade do governante, não é a vontade do partido, é a sociedade organizada, é a correlação de forças. Mas nós precisamos ter boas ideias, nós precisamos ter competência para executar as coisas. E isso aqui vocês notam que era um terreno numa área antiga da cidade, onde, na discussão com o movimento, resolvemos preservar o casarão e construir 2 prédios de apartamento nas laterais. Boa arquitetura, adequada. Começou assim. Esse programa ele foi evoluindo até chegar no Minha Casa Minha Vida Entidades. Mas essa tradição maravilhosa que se construiu, de produção de boa arquitetura, por meio de assistência técnica, no Minha Casa Minha Vida chegou a usar menos de 2% do orçamento do Minha Casa Minha Vida. E eu vou mostrar apenas alguns exemplos. Eu queria trazer, até pedir para o João Rovati, eu queria trazer exemplo daqui, das vilas que eu vim visitar aqui em Porto Alegre e vi aquela arquitetura, não é? Mas não consegui, ninguém me mandou e eu acho que nós precisamos, olha aqui, ó, mestrados e doutorados úteis. Vamos recuperar essa memória, vamos escrever a nossa história. Vamos lá. Nós vamos ter um seminário sobre a TIS no Rio de Janeiro, em novembro, dia 25, se eu não me engano, 26, 27. Por favor, vamos jogar tudo nisso para fazer valer a lei. Nós precisamos aplicar a lei no Brasil. Nós já temos experiências. O ano que vem nós temos eleições, nós vamos para cima dos candidatos com propostas sobre assistência técnica. O Brasil precisa, as cidades precisam do nosso trabalho. Ele é importante. Nós já mostramos isso. Olha aí, gente, a qualidade disso. E olha a qualidade desse prédio. É um céu na periferia de São Paulo. Aquela concepção do Darcy Ribeiro lá para o Rio de Janeiro. Projeto do Alexandre Delijaikov, funcionário da prefeitura, professor da FAO. Eu estou muito em São Paulo, vocês me perdoem, porque a gente não tem esse conhecimento organizado. No Brasil, eu precisei abrir umas caixas velhas. Nós temos que disputar espaço na sociedade, gente. Ninguém
vai reconhecer o nosso valor se a gente não disputar o espaço e não mostrar o que nós fizemos. Olha aqui como essa moçada que mora aqui tem condições de ter um espaço de qualidade, teatro, cinema, sala de videoteca, piscina. O povo na periferia adora os céus em São Paulo. E nós conquistamos toda essa legislação, a Constituição de 88. Eu defendi o projeto de reforma urbana na Assembleia Nacional Constituinte, porque os meus pares me elegeram para defender. Fomos lá defender a proposta de reforma urbana e conseguimos marcar nossa Constituição com a função social da propriedade e a função social da cidade, que iria ser exercida por meio do plano diretor, não é? E conquistamos o Ministério das Cidades, conquistamos um processo participativo que parecia que nada podia dar errado, né? Conselho Nacional das Cidades, Conferência Nacionais, Municipais, Estaduais, Federais, não é? Mas, e aí veio o ministério foi dado para um partido do Maluf, eu não preciso falar nada, né? E nós retomamos, e o governo retomou os investimentos com o PAC, com o programa Minha Casa Minha Vida. Enquanto houve austeridade fiscal, poucos recursos, nós tínhamos democracia direta, orçamento participativo. O dinheiro aparece, a democracia direta, nem com os conselhos participativos a gente conseguiu controlar esse dinheiro. Eu tive uma aula sobre Porto Alegre hoje que a Clarice me deu. E eu vi o que eu vi em todas as cidades brasileiras. Quando o dinheiro apareceu, o capital imobiliário tomou conta das cidades. Eu vou mostrar alguma coisa aqui para vocês. Eu não estou dizendo que não houve muito avanço no lulismo, não. Mas do ponto de vista urbano, nós repetimos muita coisa que o BNH já tinha feito. Vamos lá. Boom imobiliário e boom automobilístico. Gente, de uma vez por todas, nós temos que fazer uma luta nessa sociedade para mostrar que o automóvel não pode ser o centro da matriz de mobilidade. Vai governo, vem governo, a indústria automobilística tem isenção, tem subsídio. Eu entendo que a indústria automobilística tem um impacto sobre o PIB, que é importante na criação de empregos, mas nós não podemos sacrificar cidades por causa disso. Nós temos que fazer essa discussão com os economistas, inclusive do nosso campo. Aumento do preço dos aluguéis e o aumento de tempo, preço e custo dos transportes durante esse neodesenvolvimentismo anti-urbano. E nós construímos 4 milhões de moradias com Minha Casa Minha Vida, subsidiada como nunca tinha sido no Brasil, e o déficit aumentou depois disso. Hoje nós estamos com mais de 7 milhões de déficit. Bom, e tem essas maravilhas aí, o projeto, nesse caso até que não é ruim, mas fora da cidade, nesse caso é ruim, né? Tudo fora da cidade. O que as câmaras municipais fizeram com o perímetro urbano? A Caixa Econômica Federal não permitia conjunto na zona rural. Então, vamos estender o perímetro urbano, pôr muita terra vazia dentro da cidade, e aí a gente constrói o conjunto dentro do perímetro urbano, que foi o que aconteceu aqui, né?
e muito dinheiro investido em rede viária que passa no meio de nada, meio de fazenda, viu? Isso é Vitória da Conquista, uma via com ciclovia, paisagismo, tudo do jeitinho como o almanaque exigia, né? No meio do nada. O que aconteceu com as nossas cidades nesse período? Ficaram dispersas. Cidade dispersa é uma cidade cara, porque para eu levar água, esgoto para o conjunto habitacional, iluminação pública, transporte, escola, etc., a comunidade toda paga. Mas quem se apropria da riqueza social construída são os donos de terras e imóveis. Então nós tivemos, isso é na mesma cidade, Vitória da Conquista, peguei uma para mostrar aqui. Onde não precisa, houve investimento, onde precisa, não houve investimento. Nada a ver com Porto Alegre, né? Ou com todas as nossas cidades. Olha, ó. Isso aí é Sinop. Sinop. Você tem o mesmo que aconteceu durante o período do BNH, um novo padrão de espraiamento. Eu fiz o doutorado na década de 70, começo dos anos 80, um novo padrão de espraiamento e um novo padrão de verticalização nas cidades. O mesmo. Vejam bem, quando eu estou fazendo essa crítica, não é para a gente falar, a culpa é do partido, a culpa é um processo social. Nós temos que aprender a fazer essas análises. Claro que a gente pode cobrar responsabilidade, mas são processos sociais. Olha aqui, ó, Beach Park em Cuiabá. Beach Park em Cuiabá. E aí, quando você tem, gente, qualquer semelhança com Porto Alegre é mera coincidência, que eu vi hoje, hein? Os empresários vão numa área onde não tem nada e põem uma ponta de lança da expansão imobiliária. O que acontece com o poder público? Vai atrás, fazendo infraestrutura. Não vai aonde a cidade está precisando de saneamento básico. Vai aonde o poder manda. E a renda da terra aumenta. Olha isso aí, era no meio do nada. Isso. Adivinhem onde é isto? Dou um prêmio, né? Se alguém já me ouviu falar, não pode. Campina Grande, na Paraíba. É o metro quadrado mais caro da cidade. Quer dizer, para você ir comprar pão, você pega o carro. A Jane Jacobs ia achar incrível isso. Qual é a lógica? Nesse caso, não é nem uma lógica econômica, né? É piração ou breguice, porque, sabe? E olha aqui o aumento do preço dos imóveis entre 2007 a 16, qualquer coisa assim, 17 provavelmente. Houve uma quedinha, né? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi a cidade onde mais cresceu. 260%. Rio de Janeiro, aqui o investimento, o IPCA, por isso que nós entramos numa crise. Vocês lembram de 2013? Nós entramos numa crise urbana. O aumento do preço da moradia e o aumento do preço dos aluguéis foi exponencial nesse período. Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza, São Paulo,
E esse investimento todo também gerou coisas trágicas, como foi o caso do Rio de Janeiro, onde o investimento não chegou nas periferias. Quem chegou nas periferias é a população que foi tirada das favelas em áreas mais centrais e levadas para conjuntos habitacionais a 70 quilômetros do local inicial, não é? Bom, o que eu quero, resumindo, já estou terminando, vocês devem estar cansados a essa hora. O que aconteceu exatamente? Como é que nós passamos de um período... Ah, vocês sabem que eu estava até esquecendo de dizer. Nós tivemos a ONU promoveu uma conferência nacional em 96, na Turquia, Habitat 2, que nós, no Brasil, fomos dos mais contemplados com as chamadas boas práticas. É interessante porque a Habitat resolveu selecionar boas práticas praticadas no mundo. Não ia falar, não vamos tirar só um documento, porque documento ninguém faz. Vamos mostrar que há países fazendo. Vocês sabem que nós fomos um dos países que mais teve boas práticas selecionadas na conferência Habitat 2. Todos nós, o orçamento participativo, Teresina foi escolhida, me lembro bem disso. As nossas experiências de São Paulo. Nós éramos exemplo para o mundo. Gente, eu fui convidada a falar na Índia, na África do Sul, sobre o Estatuto da Cidade, sobre a urbanização de favelas. Eu acho que nós precisamos pensar como é que nós passamos disso no poder local, onde nós éramos tão fortes, para aquilo que eu mostrei aqui. Um investimento que piorou as condições de vida nas cidades, que aumentou o preço dos aluguéis e da terra, que premiou a especulação imobiliária. Como é que nós passamos de uma coisa para outra? Eu estou falando nós porque todos nós fizemos parte dessa história. Eu acho que nós temos que pensar nesse período. O que aconteceu com as periferias das nossas cidades? Por que as religiões conservadoras ganharam tanto espaço assim? A ponto de defender coisas absolutamente indefensáveis, como escolas sem partido, que é uma escola de partido, essa sim, não é? Como vocês viram a história da Ilha do Marajó, né? Que as meninas são estupradas porque não andam de calcinha. Vamos produzir calcinhas. Como é que uma ministra fala isso? Como é que nós viemos parar numa condição de que o ministro da Educação é inimigo do ensino público universitário? Mas vamos falar das cidades. Como é que nós fomos parar numa condição de que se investe onde não é necessário e se abandona onde existe necessidade de investimento? São processos sociais. Mas eu queria dizer para vocês, então, que eu acredito... Olha, não faltaram planos nem leis avançadíssimas. A nossa lei da mobilidade urbana é ótima para a Dinamarca, é perfeita para a Suécia. Leis são ótimas, é o discurso longe da prática, é aquilo que o Sérgio Buarque chama, né?
um discurso livresco, distante da prática. Então, não falta conhecimento técnico, por favor. Nós somos competentes e nós mostramos isso. É uma pena, eu falei com o Demétrio um dia, se a gente quiser ir dar aula num primeiro ano de faculdade e mostrar tudo o que nós fizemos de importante nas cidades, nas favelas, os novos conjuntos, nós não temos um livro organizado para mostrar, para dar aula, para mostrar essa nossa memória. Por que que a gente... O discurso do Clóvis lembrou um pouco isso hoje. Nós fizemos coisas importantes, mas elas meio que desapareceram. Por quê? Nós vamos retomar. Nós vamos retomar. Aliás, nós já estamos retomando. Quando a gente vê um congresso como esse aqui, é impressionante isso. Hoje a Clarice andou me falando das oficinas que vocês andaram fazendo com patrocínio do CAL. Nós estamos retomando. E isso não é só aqui, não. Eu não vou falar do mimimi. Não é que eu não reconheça a nossa tragédia que a gente está vivendo. Mas nós vamos superar. E eu vou passar para isso aqui, gente. Nós lançamos um projeto, a convite da Frente Brasil Popular, nós fizemos um manifesto, lançamos na internet, um projeto para repensar o país. Está na hora de repensar o país. Eles estão com a iniciativa, mas nós vamos tomar a nossa iniciativa, nós já estamos tomando. E repensar as cidades do país. Por quê? Eu não acredito que se reconstrua a democracia brasileira sem passar pelas cidades. Eu não acredito que nós vamos reconstruir a democracia brasileira a partir do Planalto Central. Vai ser nos bairros, nas escolas, nas igrejas. Nós precisamos estar juntos. De novo. Eu entendo, acompanho as igrejas conservadoras. Elas dão um apoio subjetivo e, às vezes, inclusive, material. Vocês sabem que até o PCC, que é a facção hegemônica do crime organizado em São Paulo, eles dão bolsa para os parentes dos presos? Outro dia, o meu marido foi numa dessas periferias, onde tem uma cooperativa rural em São Paulo, e a mãe de um jovem morto, que era contador de uma facção, falou, olha, eles mandaram me avisar que eu vou ter apoio até o fim da minha vida. Eu falei, isso é previdência social. Esses lugares, o Estado saiu. Vocês vão ver o que é a periferia do Rio de Janeiro. É impressionante. É a ausência completa do Estado. Ou melhor, o Estado se apresenta como crime organizado ou vice-versa, que é a milícia. E aí, nós estamos entendendo que nós precisamos retomar essa participação capilar. E que eu não sou muito lefebvriana, mas eu acho que nós precisamos entender que o cotidiano é importante. A esquerda se afastou disso.
Uma mãe que está preocupada com os filhos, ela precisa de apoio. Os jovens que sofrem bullying, os negros jovens que são assassinados. Não adianta a gente ir lá com a nossa urbanês, sabe? Coeficiente, taxa de aproveitamento, outorga onerosa, operação urbana. Nós precisamos começar a discutir. Aliás, o nosso discurso é muito importante que ele seja entendido cada vez mais pela sociedade. Então, a importância do cotidiano, da realidade próxima, reconstruir a democracia passando pelas cidades. Nós temos que avisar toda a grande autoridade de esquerda brasileira que, sem passar pelas cidades, não vai ter. Que mais? Um projeto de médio e longo prazo, sem vínculo partidário. Atenção com 2020. 2020 tem uma eleição. Nós não queremos discutir uma cidade só para a eleição de 2020. Nós precisamos tomar cuidado, no próximo ciclo que nós estamos começando, a não ser engolidos pelo Estado, pelos cargos, pelos mandatos, pela institucionalidade. Nós precisamos entender que nós precisamos de uma sociedade civil forte, escolarizada, educada, alfabetizada, que entenda a cidade. Nós podemos nos somar ao número enorme de cursinhos que a UNEAFRO está promovendo, que o PSOL está promovendo, que o Levante Popular da Juventude está promovendo. Há uma série de iniciativas promovendo cursinhos nas periferias das nossas cidades. Bom, reunir pesquisadores, profissionais, lideranças sociais, organizando núcleos territoriais com entidades parceiras. Nós não somos um movimento de massa, nós não somos um partido, nós entendemos que o conhecimento científico e técnico é indispensável para mudar esse país. Portanto, o conhecimento acadêmico é importante. A universidade tem que mudar para a gente mudar a sociedade. E a sociedade nos mudar. Não é? Nós temos núcleo em 16 estados. Gente, vocês não perguntem como é que isso aconteceu, porque nós não sabemos. É alguma coisa que cresce. É uma rede horizontal sem CNPJ. Nós somos ajudados por muitas entidades, não é? Os IABs, FNA, FICENJA, NTP, SEBS, AMPUR, ONDAS, saúde, saneamento, todas essas áreas e muitas universidades, além do glorioso Levante Popular da Juventude, que eu particularmente tenho uma dívida porque me trouxe a esperança de volta, né? E nós estamos entendendo uma coisa importante, que é nós temos que disputar narrativa nesse país, entrar nos veículos de comunicação, criar veículos de comunicação. É esmagadora a subordinação ideológica que a mídia faz nesse país. É esmagadora, gente. Nós temos que ser ativos. Nós temos uma multidão de arquitetos no Brasil, todos com essa cabeça incrível que nós vimos nossos dirigentes aqui manifestarem, progressistas. Eu não estou dizendo que todo arquiteto é honesto, que não tem um... Não é isso, eu estou dizendo, nós somos uma das categorias mais progressistas do país. Nós precisamos nos organizar para ter a disputa de narrativa, né? E aí fazer um projeto para o país. Algumas coisas muito importantes desse projeto
é o balanço da experiência recente, como eu disse aqui para vocês, não é? É combater o analfabetismo urbanístico. Toda vez que se discutir a cidade como se fosse a cidade da Casa Grande, do metro quadrado mais caro, da cidade dos brancos, nós temos que trazer para tona a cidade invisível, os números dessa cidade, não é? Nós temos que disseminar cursos de extensão. Aliás, é tão bonito, a Karina fez um mapa de toda a universidade, onde as faculdades de arquitetura estão dando curso de extensão. É muito bonito. Nós já estamos engajados socialmente. Nós já iniciamos esse ciclo de engajamento social. E o curso de residência, nós estamos discutindo muito aquela experiência maravilhosa em Salvador de levar para o resto do país o curso de residência em arquitetura e urbanismo. Como o médico fica 2 anos depois de formado na universidade, os prefeitos pagam bolsa com toda a satisfação se eles tiverem arquitetos trabalhando nas suas cidades com supervisão de professor na universidade. Nós temos do nosso lado a Defensoria Pública. Vocês sabiam? Ela está totalmente envolvida com o BR Cidades. Defensores públicos criados pela Constituição de 88. Nós temos que disputar o espaço no Ministério Público. Isso já começou a acontecer. Em São Paulo, surpreendentemente, eu fui convidada para fazer uma palestra para o Ministério Público, para o Procurador-Geral de Justiça, para o Procurador-Geral do Estado. E agora nós vamos repetir esse evento em Santa Catarina. Nós precisamos ganhar os operadores do direito. Nós precisamos criar nas faculdades de direito curso de direito urbanístico. Não dá. Vocês vejam, as nossas propostas em geral é plano diretor. O que é plano diretor? É uma lei. O Estatuto da Cidade é uma lei. Se os operadores do direito não conhecem as leis, nós precisamos, enfim, reconstruir a democracia, vamos em frente, novos olhares. O Rafael fez uma fala muito bonita aqui, né? O urbanismo modernista, ele está relativamente ultrapassado diante da questão, por exemplo, ambiental no mundo, ambiental, segurança alimentar, etc., né? E agora eu vou mostrar para vocês imagens, núcleo de Floripa, prévia de habitação em São Paulo, João Pessoa não, Campina Grande, já me avisaram que eu errei aqui, é um cineclube. Bahia, olha que bonito isso, gente. É o único lugar onde a gente consegue a relação que o IBGE da população negra no Brasil, mas nós vamos enegrecer o BR Cidades, eu costumo falar isso todo dia, para ficar bem brasileiro. Esse é o núcleo do Pará, isso foi a palestra lá em Santa Catarina, impressionante, isso é Pernambuco. Aqui vocês veem que o BR Cidades avançou tanto que no Nordeste está se criando uma articulação nordestina dos núcleos, né? E também no agreste do Nordeste. E nosso próximo encontro nacional vai ser no Nordeste. Isso aí é aonde? Não sei. Portugal. É isso. Pois é. Vocês acreditam que a gente foi convidado para lançar o BR Cidades em Portugal? Mas tem muito brasileiro em Portugal, estudante, muito. E
Bom, enfim, vamos mais rápido, né? Semiárido, aqui não me lembro onde é. Esse é Belo Horizonte, né? Não sei, vamos lá. Criciúma, Minas, Natal, Vitória. Essa é a reunião de ATES, Curitiba, muito importante o núcleo de Curitiba, Goiás e o glorioso núcleo de Porto Alegre. Uma mulherada brava. E com o meu queridíssimo companheiro ali no meio, vocês estão vendo quem é? Olívio. Muito legal isso. Esse é Rio? É, olha. A gente não acompanha, gente, é muito... Cresce muito. Isso aqui foi uma passeata em Vitória contra a propriedade ociosa, denunciando os edifícios vazios. Recife também fez e Porto Alegre também fez. Vamos lá. A reunião com o Ministério Público, a OAB, a Faculdade de Direito, claro que não foi no mesmo clima. Vocês estão vendo aí que foi. Eu fiquei 3 dias sem dormir, pensando o que eu ia falar, porque eu não podia chegar lá falando: o judiciário desconhece a lei. E esse foi o conjunto do nosso segundo fórum, começo de agosto, onde a gente discutiu 8 temas. Os núcleos produziram documentos, nós fizemos uma sistematização, vamos devolver, já devolvemos para os núcleos, eles vão devolver para nós no fim de outubro, e nós vamos finalizar uma primeira proposta, plataforma para cidades brasileiras, e vamos começar a discussão em cada cidade. Não vamos deixar a campanha eleitoral do mesmo jeito que ela era. Nós vamos discutir as prioridades em cada cidade. Nós vamos comprometer os candidatos em cada cidade. Que é isso aí. Nossa plataforma, nosso cronograma é esse aí. Em novembro, nós vamos fechar a proposta nacional e abrir o processo de proposta local. Em março de 2020, nós vamos ter o Nordestão, que é o nosso encontro no Nordeste, para fechar uma estratégia para as eleições de outubro de 2020. Eu queria dizer para vocês que é muito difícil não ser engolido pelas eleições. Mas nós somos muito maior do que um processo eleitoral num ano no Brasil. Nós já temos uma raiz, nós vamos recuperar e levar para frente, criar, nós vamos inovar, tanto quanto nós inovamos no ciclo das prefeituras democráticas. Ficamos conhecidos no mundo inteiro, gente. Com os corredores de ônibus, com orçamento participativo, com os projetos de urbanização de favelas. Nós vamos voltar a fazer isso. Muito obrigada.